Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês aqui nesta manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé. Não há nada melhor para o cristão do que ser realmente movido pelo poder do Espírito Santo. E muitas pessoas acham que isso deve ser algo sobrenatural, com um acontecimento sobrenatural. Mas o que na verdade acontece é que nós somos movidos no nosso interior. Como nós estamos vendo aqui no livro de Atos, como estamos vendo o apóstolo Paulo suportando aquelas dificuldades da viagem, o naufrágio, a víbora que mordeu a sua mão, não é? E tudo que estava acontecendo por causa do poder de Deus que estava operando no meio da sua fraqueza, da sua dificuldade. Eu e você precisamos viver isso. Não é alguma coisa que alguém vai fazer por nós, que vai facilitar a nossa vida. Preste atenção nisso. Muitas pessoas têm esperado e colocado expectativa nos homens para que suas vidas sejam transformadas. Chegou o tempo dos cristãos colocarem as suas expectativas em Cristo, através do seu poder, da ação eficaz e poderosa e sobrenatural do Espírito Santo no nosso interior, que nos faz continuar caminhando. Veja, quando Jesus diz que é necessário que o homem negue-se a si mesmo, é necessário que ele entre pela porta estreita, veja que são frases fortes e que muitos talvez diriam, mas eu não consigo. Então não é o fato de eu conseguir, é o fato de eu me dispor e me entregar, é o fato de eu desejar e falar, Senhor, eu vejo em mim tantos limites e dificuldades, mas eu sei que essa é a tua palavra, ela é a verdade e eu desejo viver essa palavra. Me ajuda, Senhor. É essa consagração, é essa dedicação, é esse reconhecimento, é o arrependimento que me faz viver a verdade do Evangelho. Veja, muitas pessoas se achegam a Cristo com desespero. Eu preciso, cura, opera, me livra, desespero, desespero. Mas verdadeiramente não querem entender quem são. Querem se achegar diante de Deus, me desculpa a comparação, mas é como se chegasse diante de um líder mundial, de uma pessoa muito importante, um presidente de um país, como por exemplo os Estados Unidos, ou seja lá o que for, e entrar de qualquer jeito, né? Entrar sem se importar, tudo sujo, bagunçado, de chinelão, sem se importar com quem é aquela pessoa. Nós precisamos ter reverência diante de Deus. Nós precisamos reconhecer quem é Deus, a sua divindade, a sua santidade, o seu completo poder, sendo Ele o Deus que determina sobre todas as coisas, me levando a uma humildade perante o Senhor. Eu não posso chegar diante de Deus determinando o que Ele tem que fazer. Não sou eu, Deus. Eu sou o servo. Ele é o Senhor. Ele é o Criador. Eu sou a criatura. Esse papel tem sido invertido nesse tempo. E as pessoas acham que é dessa maneira que elas têm um relacionamento com Deus. Mas se você olhar a palavra de Deus, você vai aprender que o relacionamento de Deus é para com seus filhos, é para com seus servos, é para com aqueles que Ele escolheu, que Ele chamou e que deseja que sejam submissos à sua vontade, que tenham consideração, temor e respeito por aquilo que Deus é. E nós estamos aqui, ainda no capítulo 28, o último capítulo do livro de Atos, vendo realmente como está acontecendo naquele tempo, não é? A formação da igreja. E quando eu digo a formação da igreja, a história paralela nesse tempo era o apóstolo Paulo aqui, né? Vivendo naufrágio, sendo mordido por uma víbora, chegando nessa ilha de Malta, não é? E diante de tudo isso, permanecendo firme na fé, caminhando com o Senhor, algo que deve chamar a nossa atenção. Deve chamar a nossa atenção, deve trazer alguma coisa no meu interior. Como? Por que eu fico tão desesperado em tantas situações? Eu não tenho equilíbrio, eu não tenho domínio próprio, eu brigo, eu fico violento, eu quero descontar nas pessoas, eu tenho palavras duras, eu quero fazer algumas coisas que possam representar vingança, inveja, ciúmes. Da onde tem vindo isso? Será que estes são os sentimentos que realmente a palavra do Senhor, o próprio Cristo nos ensinou? É evidente que não. Mas o que nós vemos aqui, nós não vemos um apóstolo Paulo falando, puxa, que deu da minha vida, agora eu vou morrer, a cobra mordeu, o naufrágio vai vir, eu queria tanto honrar, viver bem, será que eu não podia casar, será que eu não podia... Nós não vemos isso, nós vemos alguém que encontrou Cristo. Eu e você.
Precisamos encontrar Cristo todos os dias. Precisamos entregar a vida a Jesus todos os dias. Precisamos ter esse encontro com o Senhor em cada momento, em cada manhã, em cada tarde, em cada noite, para que nós possamos realmente viver nessa dependência, nos alimentando da fé. Porque no final das contas, querido irmão e irmã, é o que vai sobrar. É o que nós fizemos ao longo da nossa vida. É quem nós servimos. Quais foram as nossas escolhas, as nossas palavras, não é? As decisões da nossa vida. Aonde nós colocamos realmente todo o nosso empenho de vida. Muitos nesse tempo têm se empenhado nas coisas do mundo, não é? Nos prazeres, não é? Como é gostoso, não é? Então é Deus me abençoando. Mas tome cuidado, muitos desses prazeres têm afastado as pessoas de Cristo. As pessoas param de orar, elas param de ler a Bíblia, porque agora eu tenho que cuidar da casa de campo, agora eu tenho que cuidar disso, porque Deus me deu aquilo. Ao invés de a pessoa ter mais tempo com o Senhor, pelo contrário, ela começa a se encher de tantas coisas que ela perde toda a sua disposição de servir ao Senhor. E nós vemos aqui, no último capítulo do livro de Atos, capítulo 28, do verso 7 até o verso 10, está escrito: perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha. Era como se fosse um governador, chamado Públio, romano, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria. Ardendo em febre, o pai de Públio, Paulo, foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias e, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Então você vê que este homem Públio, que era o governador lá da ilha de Malta, um governador romano, ele era o principal, por isso que a palavra principal mostra isso, ele era o líder naquela ilha, não é? Só que este homem estava com disenteria, estava doente, enfermo, com febre. E o que aconteceu é que Paulo foi ali e orou com ele. E ele foi curado. E os outros enfermos da ilha também foram lá e também foram curados. De forma que todas aquelas pessoas reconheceram que Paulo era um enviado de Deus. Reconheceram que realmente Jesus estava agindo na vida dele e, claro, Paulo testemunhou sobre Cristo para aquelas pessoas. E eu tenho convicção realmente de que aquelas pessoas, através da vida de Paulo, se aproximaram de Jesus. De forma que, mesmo diante daquela viagem, aqueles homens os honraram. E mesmo tendo eles que seguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Então aqui o que nós vemos? Uma providência de Deus para aquele momento. Era a providência necessária para arrumar a vida do Paulo? Não. Era a providência necessária para quê? Para que eles continuassem a viagem. Por que continuar a viagem? Porque Deus disse: Paulo, você tem que ir para Roma testemunhar de mim. Então você percebe Deus agindo numa situação, em outra situação. Isso aqui parece que é o fim, mas Deus movimenta aquela situação para que ela se transforme até mesmo no meio de abençoar pessoas. O que nós estamos vendo hoje? Os cristãos estão tão abatidos que qualquer dificuldade que acontece se transforma numa tempestade, onde as pessoas falam: não sei por que isso está acontecendo, e aí elas ficam furiosas, aborrecidas. E ao invés de testemunhar de Cristo, elas se fecham e são egoístas e se sentem vítimas, perseguidas, abatidas, desanimadas, não há disposição e vivem omissas e envergonhadas do Evangelho. Chegou o tempo onde nós precisamos entender que as nossas perseguições, lutas e dificuldades não devem nos fechar, abater e trazer para nós um sentimento de derrota ou fracasso. Entenda, querido irmão, nada acontece que não seja da vontade de Deus. Deus está permitindo isso para que você se levante. Não se levante nas suas forças, não se levante porque você consegue. Não é você, não são suas ideias. Não é a sua estratégia, é o Senhor Todo-Poderoso que vai produzir, que vai inclinar teu coração, que vai mover algo muito além do teu entendimento para que você experimente o poder de Deus. Que o Senhor te abençoe e que você fique firme.